Olá, eu sou Vinícius Dall'Acqua e eu sou um dos artistas do agrupamento RoboArt, aqui de São José do Rio Preto. Esta videoaula é para falar um pouco sobre o corpo-máquina, mais especificamente de 3 dispositivos. Eu vou dividir essa aula, na verdade, em 3 partes, para falar mais sobre cada um. Eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura cenográfica do trabalho, falar sobre a projeção mapeada, que é uma projeção gerativa em tempo real, com tracking em tempo real, onde a gente tem uma projeção que segue o bailarino durante a performance. E vamos falar sobre o nosso sensor de captação muscular. É um sensor baseado em microcontroladores e sensores EMG, de eletromiografia, que captam a tensão e distensão muscular a partir da eletricidade. E essa captação, esses dados de eletricidade do músculo, geram a sonoridade do espetáculo. Basicamente é isso, a gente vai falar desses 3 lugares nessa aula. Mas também falar um pouquinho de onde vem a RoboArt, para onde vai a RoboArt e outros trabalhos que também envolvam hackeamentos, dispositivos, aparatos técnicos, tecnologias que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos. A RoboArt é um agrupamento relativamente novo, faz 5 anos que a gente está junto. A RoboArt é inaugurada por um trabalho que se chama Pyramid, que é o primeiro trabalho envolvendo sensores, interatividade, hackeamento de dispositivo. Mas antes de falar um pouquinho de onde vem a ideia da RoboArt e como que chega-se na RoboArt. Antes da Robô, eu vinha construindo uma trajetória mais individual, ligada ao audiovisual, às curtas-metragens, às videoartes, às videoinstalações. Isso desde 2009, especificamente, mas em 2009 eu fiz meu primeiro curto e depois foi voltar a trabalhar com vídeo só em 2015. Daí teve um hiato no vídeo, mas que eu fui para o teatro, eu fui para a performance, experimentei muita coisa. Aí o último trabalho individual, dessa trajetória mais individual, foi o Normal V2, que é a Normal versão 2, né, que era uma releitura de um trabalho de 2015 meu, que era uma videoarte que se chamava Normal, para entender uma nova forma de exibir essa obra. E o Normal V2 era uma instalação de 15 televisores, eles tinham numa estrutura metálica, né, e que usavam vários DVDs, né, como ativadores de vídeo. Acho que desse trabalho começa um interesse por pensar arte, tecnologia, pensar novas plataformas, novos dispositivos, formas de hackear esses aparelhos para a produção artística em si, né? Em 2018, eu estava num curso que era o MOLA, aqui em Rio Preto, pelo SESC, e estava com muita vontade de pensar alguma obra que envolvesse eletrônica e microcontroladores. E nessa época o Gustavo Arão estava voltando para Rio Preto, ele já estava se ligando com arte e trabalhando com artes visuais em Florianópolis. E o Gustavo é formado, né, em mecatrônica. E aí começamos uma conversa sobre o que poderíamos desenvolver junto, né? E aí desse encontro nasce a RoboArt exatamente como RoboArt, assim, né? Como agrupamento, né? E a RoboArt ela é fundada por uma obra que é o Pyramid, que é a primeira obra de arte e tecnologia, né? Que envolva Arduino, controladores, sensores. O Pyramid era uma instalação, uma videoinstalação interativa, que fez parte da exposição Tensão e Distensão, em 2018, pelo SESC. E ela era uma videoinstalação onde a gente usou um Arduino e vários sensores piezo, que é um sensor super simples de toque. Ele é utilizado até para fazer microfones, ele é um sensor super versátil e barato. E a gente criou essa instalação. O público podia tocar esses piesos num dispositivo que ficava no centro dessa instalação. E ali tinham pentatônicas, baterias, e as pessoas podiam tocar junto e fazer uma música junto em 3 pessoas. E ao mesmo tempo que as pessoas tocavam isso, o vídeo reagia e modificava o espaço que elas estavam. Esse foi o primeiro trabalho, né? Logo em seguida, a gente começou o processo de criação do corpo-máquina. O corpo-máquina começou a partir de um edital, do edital municipal aqui de São José do Rio Preto. E é isso, sim. Basicamente, o começo da Robô ele tem a ver com o Pyramid, com o primeiro trabalho que a gente queria experimentar, inserir dispositivos hackeados
para criar interatividade, e dali começa essa investigação, essa pesquisa sobre arte e tecnologia dentro da Robô. A projeção mapeada do corpo-máquina, ela é uma projeção em tempo real, ela é uma projeção traqueada, usa o corpo do performer como uma tela, né? Então a gente tenta não deixar vazar muito o que está sendo projetado nele para o fundo do espaço cênico. Para isso a gente desenvolveu um sisteminha baseado no Kinect, que é isso daqui. Esse daqui é o Kinect versão 2. Ele é um sensor de jogos, né, de interatividade sem controle, desenvolvido para o Xbox One, que é a segunda versão do Xbox. Ele tem uma versão anterior, que é do Xbox 360, que ele é um Kinect maior, eu nunca usei esse, e tem uma versão depois dessa, que é o Kinect Azure, não sei como fala exatamente, que é uma última versão desse. Esse Kinect Azure ele não foi feito exatamente para jogo, né, ele foi feito para desenvolvimento, mas eu também nunca usei, só usei esse. E é esse que a gente usa no corpo-máquina e para outros trabalhos também interativos. Nos últimos anos eu venho desenvolvendo muita coisa com esse aparelho, ele é muito legal, ele é muito versátil. O que é o Kinect? O Kinect ele é um sensor, a gente chama de sensor porque ele mescla aí dentro dele processamento interno, essas duas câmeras, que é uma câmera de vídeo, e aqui tem uma câmera infravermelho, que não vai dar para ver, mas quando eu ligar ele, vocês vão conseguir ver, que ele aparece 3 luzinhas vermelhas aqui, que é o disparador de infravermelho, e ele, o que acontece? Ele tem essa câmera infravermelho que enxerga no escuro e essa câmera de cor, mas dentro dele ele tem um processamento que, a partir dessas câmeras, ele consegue dar vários outputs pra gente. Que tipo de output que tem? Ele tem a câmera de cor, especificamente, tem a câmera infravermelho, mas a partir do cruzamento dessas câmeras, ele tem uma câmera de profundidade em escala de cinza, parecida com um height map. Se você conhece um pouquinho de 3D, você vai entender do que eu estou falando, que é uma escala de cinza onde o que é mais claro está mais próximo, o que é mais escuro está mais longe. Isso você consegue criar uma profundidade. Ele também manda para a gente uma nuvem de pontos, que é o Point Cloud, que é uma versão tridimensional, essa câmera de profundidade, só que com vários pontinhos e coordenadas desses pontos a partir de cor. E também ele cria um Player Index, que é um índice de jogadores, que ele reconhece formas humanas e recorta elas, faz uma máscara de preto e branco, que é uma máscara de recorte, pode ser usado como uma máscara de recorte, não é uma máscara de recorte exatamente. E ele também cria um esqueleto, como se fosse um rig, também chama linguagem mais 3D, mas ele cria um esqueletinho das pessoas que estão ali na frente dele, como se fosse para animar um personagem, né? Então você tem pontos de flexão do corpo e você consegue ter acesso a isso de forma de coordenada num plano tridimensional. Então ele é super versátil, assim, ele serve muito para criar instalações interativas, você consegue usar ele para fazer montagens em tempo real, se precisar. E no corpo-máquina a gente usa ele para mascarar essa projeção e usar também essa máscara de base para criar os materiais gerativos que vão para o corpo, né? Então ele tem um processinho de retroalimentar, ele vê o bailarino, aí essa máscara que cria nele a gente traz para o Touch Designer, que é o que a gente usa para gerar esses visuais. No Touch Designer a gente gera os conteúdos visuais e esses conteúdos visuais voltam para o bailarino. O mais legal disso daqui é que eu acho que é a melhor funcionalidade dele. O corpo-máquina é um trabalho no escuro, né? Porque a gente precisa de um blackout pela projeção em si. E ele conseguir enxergar no escuro e dar essa máscara de recorte dele no escuro é incrível. É isso, que a gente consegue ver no escuro, criar essa máscara e a gente poder manipular ela em tempo real.
pessoal, estou aqui com o Kinect, eu vim para outra sala para mostrar como que ele funciona. Ele já está ligado. Aqui nessa imagem ele está visualizando, está mostrando uma visualização 2D de profundidade, né, que o Kinect está pegando. Essas cores eles são uma representação RGB da profundidade, né? O que acontece? Ele tem coordenadas em 3 dimensões dividido por RGB. Então nesse cruzamento de RGB, o que está mais quente, as cores mais quentes estão mais próximas, né? Aqui na imagem dá para ver a câmera que está me gravando. Vou mudar isso para uma tom de cinza, que dá para ver melhor, eu acho. Bom, aqui ó, dá para perceber que a câmera está bem branca, o carrinho está mais acinzentado e o fundo lá mais cinza ainda. Eu vou virar o Kinect para vocês terem uma noção dele virado para mim. Aqui já apareceu o esqueleto, né, que é esse rig que ele fica desenhando quando reconhece uma forma humana. Ele não está conseguindo fazer das minhas pernas porque as pernas estão escondidas debaixo da mesa. Vou passar para a visualização 3D, que dá para ter uma noção melhor do que essas imagens de profundidade que o Kinect dá pra gente. A partir dessa imagem aqui, que ele tem os pontos mais quentes, que estão mais próximos, e quando vai ficando mais frio, mais longe, no 3D ele cria essa imagem não, né? Isso daqui na verdade é um espaço tridimensional. Aqui nesse programa, esse programa é o Kinect Studio. O Kinect Studio é um programa que você tem que instalar para conseguir visualizar, para conseguir acessar o Kinect do computador. Você pode ver lateralmente, ó, que ele me dá toda uma diferença de profundidade, mostrando até o fim da sala ali. Aqui é a nuvem de pontos cinza, em escala de cinza, né? Então o que está mais branco, está mais claro, está mais próximo, e o que vai ficando mais escuro vai ficando mais profundo. Pode perceber que as escalas de cor, elas se diferenciam bastante. Por exemplo, se eu estiver aqui, o meu corpo está numa escala de cor meio alaranjada, um pouco amarelo, e eu consigo recortar isso isolando por cores e tendo só meu corpo visível para o Kinect. Aqui dá para perceber que ele está tentando criar uma malha. Ela é bem cheia de noise, né? Por quê? Porque o Kinect, ele, apesar dessa câmera ser super legal, assim, ela tem uma resolução bem baixa, a câmera de profundidade dele. Ela tem em torno de 500 pixels. Acho que ela tem 524, se eu não me engano, pixels no maior tamanho dela, na largura. Mas para o que a gente precisa, é super funcional, enfim. Eu vou dar uma girada nele aqui para vocês darem uma olhada na sala. Você pode perceber que ele vai desenhando tridimensionalmente o espaço. Aqui do lado tem uma outra mesa, né? Aqui tem um softbox que está me iluminando. Deixa eu virar para a câmera de novo. E é isso. O Kinect ele tem essa possibilidade de ver tridimensionalmente o espaço. Isso tem uma porrada de usos, assim, a gente pode usar isso para muita coisa. Para além disso, esse rig que ele está criando, esse esqueletinho, ó, ele tem alguns comandos. Por exemplo, quando eu fecho as mãos, ele fica vermelho. Isso, dependendo do software que você usa, você tem acesso a essas interações desse esqueleto. Isso pode ser usado para ativações, para controlar vídeo, para controlar mecanismos. Bom, aqui eu já abri o touch, já está mapeadinho. Estou usando o projetor. Aqui é uma sala bem pequena, então acho que o projetor não vai pegar. Não, está pegando desse lado. Não pega desse aqui, porque aqui está o recorte da tela do projetor. Bom, aqui na tela, vou te mostrar o que a gente tem dentro do touch. Esse é um arquivo bem antigo do Corpo Máquina, não tem as partes gerativas. Até porque se fosse entrar nesse lugar também de explicação, esse vídeo ia ficar extremamente longo. E, enfim, aí viraria um trabalho de mostrar software. Eu acho que esse não é o intuito. É mais para abrir essa parte de como funciona esse mapeamento em tempo real, tá? Bom, aqui a gente tem a câmera de cor. E aqui que é a câmera, isso daqui é a máscara de recorte. O que acontece? Aqui a gente está usando o Player Index, que ele está reconhecendo eu como um jogador, como um ser humano. E disso daqui
se faz uma máscara de recorte para o mapeamento. Aqui vai ter um segundo, que na verdade isso daqui é um mapa de profundidade, né, da onde vem aquele dali. Esse mapa de profundidade, aqui ele tem um recorte a partir da cor, da onde que eu quero esse isolamento, né, do espaço de profundidade. Por exemplo, eu vou tentar me achar aqui, a partir de um gradiente que a gente faz isso. Por exemplo, claro que aqui tem muitas coisas na sala, o Kinect ele tem uma câmera, ele é bem grande angular, assim, ele é quase uma fisheye, e ele está vendo bastante coisa, mas você pode perceber que dá para isolar o meu corpo, pelo menos, né, essa região de profundidade do meu corpo. Isso daqui dá para ser usado também. Aqui já tem um tratamento, né, um pré-tratamento. E olha, aqui eu estou recortado e não tem fundo e não tem nada para frente. Se eu for com a mão um pouco para frente, ele começa a recortar. Então isso aqui você pode usar como uma máscara de recorte no mapeamento. Também não vou entrar exatamente no mapeamento, né, de como que a gente faz isso, porque esse arquivo também é um arquivo antigo. Mas o mapeamento a gente desenvolveu uma programação por OpenCV, que é uma outra linguagem, é uma linguagem de programação que a gente consegue jogar dentro do Touch. E a partir de um checker pattern, que é tipo um quadriculado, o próprio Touch Designer ele distorce a perspectiva do Kinect e do projetor para os dois estarem alinhados. A gente não tem usado isso no corpo-máquina ultimamente, porque isso demanda um tempo para setar, e em geral a gente tem pouco tempo de montagem do espetáculo, então a gente tem feito esse mapeamento na mão. Teoricamente, o ideal para a gente trabalhar é que o Kinect esteja na mesma perspectiva do projetor, né? As lentes dele estejam junto com as do projetor. Mas pelo Kinect ser uma câmera fisheye, que tem uma grande angular, né? O projetor, teoricamente, também teria que ser um projetor short throw, que é um projetor de tiro curto, que ele consegue projetar grandes telas com pouca distância. Isso também não acontece muito no nosso caso. A gente tem um projetor comum, ele não é um projetor de tiro curto, mas alinhando os dois, tentando deixar quase na mesma perspectiva, fica muito fácil fazer esse mapeamento na mão. Eu não vou entrar na parte gerativa, até porque não está nesse arquivo, mas esse arquivo aqui dá para a gente ter uma noção de como criar essa máscara, né, de recorte em tempo real e como que isso pode seguir o objeto, né, e a pessoa que está na frente. Bom, no escuro completo dá para ter uma visão mais legal do efeito, né? Enfim, é isso sobre a projeção e o uso do Kinect, né? Essa aula tem mais o intuito de mostrar um pouquinho do processo, porque é uma aula curta, mas eu acho que a partir daqui dá para ter uma noção do que dá para fazer e como a gente faz esse trabalho. Bom, além da projeção, a gente também utiliza o Arduino. A gente usa um Arduino Mega hackeado para se tornar um controlador MIDI, né? O Gustavo vai falar um pouquinho melhor para vocês como que funciona esse sensor e como ele foi criado. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, sou um dos integrantes do agrupamento RoboArt, e nessa parte da aula a gente vai falar um pouquinho sobre a parte tecnológica do espetáculo. Basicamente, para a gente fazer o corpo-máquina, né, essa parte do desenvolvimento tecnológico, a gente utilizou os sensores EMG, um Arduino e alguns softwares, beleza? O sensor EMG, ele basicamente funciona captando sinais elétricos, né, tensão e distensão muscular. Ele é composto por esse sensorzinho aqui, e ele tem esses 3 fios que são ligados a eletrodos. Esses eletrodos são conectados aqui no nosso músculo, tá? O verde e o vermelho. Um vai na parte central do músculo e o outro na parte final. E esse amarelo ele vai no eletrodo que a gente coloca no osso, que ele seria como se fosse a nossa referência, tá bom?
Esse cabo aqui, o final dele, ele é um P2. Se vocês podem ver aqui, pessoal. E esse cabo P2, ele entra aqui nesse sensor vermelhinho, porque o sinal que a gente recebe desses fios, ele é uma corrente muito baixa, um sinal muito baixo, e ele é quase não usável. Então ele passa por um processo de amplificação aqui de sinal, e a gente consegue utilizar ele. Depois que esse processo acontece, esse sinal vem aqui para o Arduino. A gente utiliza as entradas analógicas, tá bom? Que elas têm uma leitura de 0 até 1023. E esse processo do corpo-máquina, a gente utiliza o protocolo MIDI, como se fosse um aparelho mesmo MIDI. E no caso MIDI, o protocolo dele é de 8 bits. Então os valores vão de 0 a 127. Então a gente trata isso aqui na entrada do Arduino. E depois a gente vai utilizar mais dois softwares, que é o Loop MIDI e o Wireless. Que como a gente está utilizando porta USB, né, com o Arduino, a gente precisa utilizar esses softwares para o computador ou os outros softwares que a gente for utilizar, reconhecer que aquilo é um MIDI. Depois desse processo, como a gente teve alguns problemas em questão de sinais dos sensores, por causa de influência de energia elétrica, mau aterramento, ruídos, a gente teve que tirar aonde que esse sensor era conectado da parte elétrica. Porque dependendo do lugar que a gente ia apresentar, ia fazer um espetáculo, os sensores disparavam, tinha muito ruído e a gente não conseguia essas leituras. Então, uma das soluções que a gente encontrou foi juntar os dois protocolos, o MIDI e o OSC. Então, até esse ponto, a gente recebe todo esse sinal e ele é um MIDI. Quando chega aqui nesse computador, depois do Wireless, a gente utiliza o Touch Design e transforma isso em OSC. Depois disso, através do OSC, eu mando por Wi-Fi, tá bom? A gente não utiliza cabos para não ter essa interferência. E o Vinícius recebe esse sinal OSC e transforma isso em MIDI novamente para ele usar isso como disparo e controlador sonoro do espetáculo. Então, basicamente, fazendo um resuminho, a gente capta o sinal do músculo, trata ele aqui no sensor, manda esse sinal através do cabo P2, né? A gente manda depois esse sinal para o Arduino. No Arduino a gente trabalha isso através de programação, transforma isso em MIDI, usa esses dados, joga no Wireless, que a partir do Wireless a gente joga no Touch Design, que transforma isso em OSC e envia para um outro computador wireless, né, via Wi-Fi. E depois esse outro computador, que aí ele já está conectado na energia, porque já tem os dados, né? O Vinícius utiliza como os controladores sonoros do espetáculo. Bom, galera, agora a Elissa aqui vai ser a primeira vez dela. A Elissa faz parte do espetáculo também, do Corpo Máquina, e ela pela primeira vez vai experimentar os sensores, esse processo. E aqui a gente vai colocar os eletrodos, tá bom? Nela. Aqui, pessoal, esses são os eletrodos que a gente utiliza, tá? No espetáculo. A gente utiliza 3 deles em cada grupo muscular. Aqui no caso, acho que eu vou pegar seu bíceps, que eu acho mais fácil, tá? Eu sou torpíssima. Mas assim, ó. Tipo, isso. Aí a gente coloca no meio o músculo. Bom, pessoal, a gente terminou de montar aqui. A Elissa já está com sensores. A gente já conectou tudo aqui no programa. E agora a gente vai testar, para vocês verem como que é.
Bom, pessoal, basicamente esse é o sistema que a gente usa no espetáculo Corpo-Máquina, tá bom? Vocês puderam conferir aí um pouquinho mais a fundo, e é isso. A estrutura cenográfica do trabalho, ela é uma pirâmide de 3 lados, de 2,5 metros de altura. Ela foi pensada como um tripé de sustentação, então ela é intertravada embaixo para não reganhar essas pernas e conseguir sustentar o peso do bailarino a partir do momento que ele vai subindo e ficando pendurado nessa estrutura. A estrutura também é pensada como um funil de movimento, né? Porque do começo do espetáculo até o final ele vai se afunilando para a área superior da pirâmide, né? Então vai diminuindo a possibilidade de movimentação dentro dessa estrutura. Para além disso, a estrutura ela é acoplado nela. A gente tem uma fita de LED na base inferior que a gente utiliza no começo do espetáculo. Essa fita de LED ela é operada do palco. O Gustavo fez um circuito para ela, uma protoboard e um dimmer. Então ele tem esse controle de dimerizando essa luz, de acordo com o que se pede ali no espetáculo. E a última coisa que é, acho que talvez mais interessante assim, quanto pesquisa e soluções, né, que a gente desenvolveu para o trabalho, que é um cinto de segurança. O trabalho foi pensado para que o bailarino, a partir do momento que ele se levante, ele não possa mais descer, né, não possa voltar para a posição anterior, para o plano anterior, né, de movimento dele. No começo a gente pensou em como suspender isso, se fosse com um contrapeso, alguma trava, né? E a solução para isso foi a partir de um dia entrando no carro, onde puxei o cinto de segurança e o cinto de segurança travou e eu falei, talvez está aí a solução. Aí eu comprei um cinto de segurança num desmanche, né? Um cinto de segurança de carro. Aí a gente adaptou ele com mosquetões, né? Então tem uma trava no topo da pirâmide, um mosquetão e a base do cinto de segurança ali. E a ponta do cinto de segurança, que é onde a gente encaixa no carro, vem encaixado nessa ponta que está acoplada a uma cadeirinha de escalada no bailarino, né? Então, a partir do momento que ele começa a se movimentar ali e ele sai do plano inferior, por exemplo, no começo do espetáculo, ele não consegue mais voltar para onde ele estava, porque como ela está acoplada em cima, sempre que ele sobe, isso trava, e ele nunca vai poder voltar para o lugar anterior que ele esteve. Então, é uma caminhada só de subida, né, dentro dessa narrativa do espetáculo. E cenograficamente a gente tem isso, assim, né, dessa estrutura que eu acho que é uma tecnologia super rudimentar, mas que foi uma solução super legal e autônoma, né, de ele poder alcançar esse estado aéreo, né, de flutuação ali dentro da pirâmide, sem que precisasse de ninguém segurando ou puxando, ou um contrapeso. É isso, né, da estrutura cenográfica. Bom, pessoal, é isso. Essa aula tem o intuito mais de abrir um pouco desses processos mais técnicos, tecnológicos que a gente desenvolveu para o Corpo-Máquina. Essa aula é bem curtinha, gostaria de ter falado um pouco sobre outros trabalhos que a gente vem desenvolvendo, mas fica para uma próxima. Mas sigam a gente no Instagram, tem nosso site, que tem alguns trabalhos nossos. A gente está super disponível para trocar ideia. Fiquem à vontade para falar com a gente, tá bom? Muito obrigado.